Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser o novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco, a gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, pessoal, estamos hoje mais um Dermacirurgia Cast e hoje um convidado extraordinário, um grande amigo, professor Lauro Lorival Lopes Filho, amigo já de muitos anos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Sociedade de Dermatologia, um professor renomadíssimo no Brasil e fora do Brasil, vai contribuir muito conosco aqui na nossa discussão do Dermacirurgia. Professor Lauro, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso curso de Cirurgia Dermatológica. Pode dar uma palavra aí para os nossos amigos, para os nossos colegas que vão assistir em breve a nossa aula. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo. A honra é minha de estar aqui participando desse Dermacirurgia, que é um Dermacirurgia Cast, que é uma criação fantástica sua, como sempre, muito empreendedor, muito ativo na cirurgia dermatológica. E obrigado pelas palavras, e a honra é toda minha de estar aqui com você. Nós somos amigos realmente há muitos anos, desde quando você era criança, né, que eu sou, que nós somos amigos, e é um prazer enorme estar aqui para discutir com você. Você, Lauro, para o pessoal que vai conhecê-lo agora, Lauro é um professor que influenciou uma geração enorme de dermatologistas e de cirurgiões dermatológicos pelo Brasil. Então está presente em todos os congressos de cirurgia dermatológica, coordenando, dando aulas, pesquisando. Tem uma atividade muito forte na cirurgia dermatológica e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. É por isso que mais uma vez, a gente diz que é uma honra muito grande, porque a gente está aqui discutindo cirurgia dermatológica com as pessoas que foram referências nisso para muitas gerações de dermatologistas. É muito gratificante para a gente, viu, Lauro? E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Seguimento aí às nossas apresentações, já falamos do professor Lauro. A gente vai falar, o tema é cirurgia na região nasal, né? E a gente, antes de falar em cirurgia, a gente ressalta aqui a importância do conhecimento de anatomia, né, Lauro? E aqui está um nariz, e essas áreas do nariz, elas são importantes que a gente conheça a funcionalidade de cada região dessa e como trabalhar em cada região dessa. Quando não se sentir capacitado de operar essa região, não é nenhum demérito encaminhar para um colega mais experiente. Todos nós fazemos isso no momento que achamos que precisa de uma opinião, precisa de uma ação de outro colega, né, Lauro? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Laurinho, a pergunta que se faz é o seguinte, trabalhar nessas zonas do nariz é igual, por exemplo, a gente mexer na área de asa nasal e mexer na lateral do nariz. Tem a mesma pegada para abordagem cirúrgica ou você tem uma diferença nisso? Otávio, nariz sempre é um desafio, né? Porque é uma estrutura que tem pouquíssima pele, e quando nós vamos operar carcinoma, nós temos que, às vezes, tirar muita pele, e nós temos que procurar repor essa pele que foi retirada. O problema é que o nariz é uma estrutura muito sensível a deformidades. Qualquer coisa que você tire um pouco a mais, que a reconstrução não fica
muito boa, você vai ter distrofia. Você vai elevar a asa nasal, você vai levantar a boca nasal, você pode ter nariz torto. E isso aí, quando a gente está fazendo oncologia, até certo ponto é perdoável, mas para o paciente é uma tragédia, né? E o que é interessante é o seguinte, é que 25% dos casos de carcinoma celular, você considerando da cabeça aos pés, 25% é só no nariz. Quer dizer, é um desafio grande para a gente aí. Você mexer em asa nasal, lateral, ponta nasal, sempre é um desafio, né? Assim, quando você vai mexer na asa nasal, é que é onde a coisa é mais complexa. Porque quando é tumor grande, você tem que remover, você não pode deixar. Às vezes a gente é obrigado a amputar a asa nasal e faz reconstrução como dá, né? Então, o nariz sempre é um desafio, né? Eu gosto muito de utilizar o retalho nasogeniano para fazer reconstrução. A gente pode fazer reconstrução também da própria, descendo o retalho aqui de cima para reconstruir a asa. Mas, assim, sempre vai ter, de qualquer maneira, alguma distrofia, não tem jeito. A asa nasal sempre é mais complicada. A gente que eu coloco muito para os alunos que o conhecimento nunca é demais, né? Você conhecer de anatomia dessa região é fundamental. E a gente vê, eu tenho muitas cirurgias já na plataforma de região nasal, até porque pela frequência de acometimento da região nasal, você acabou de dizer aí, de 25% a mais, acomete a região nasal. Então, a gente que faz oncologia cutânea precisa se familiarizar em tratar essa região. E é um desafio para cirurgiões até experientes como você, né? É um desafio sempre. Cada nariz é um desafio. Cada nariz é um desafio. Sempre um desafio, né? Então, é estudar muito, ver eu acho que me serviu muito assistir às aulas que você dava, por exemplo, nos congressos, que Ival dava nos congressos, que vocês colocavam os retalhos que vocês faziam, e aquilo abre a cabeça da gente para como a gente vai reconstruir. Lógico que no dia a dia a gente vai pegar aquela mão, mas assistir aquelas aulas, ela trouxe um conhecimento muito importante para a gente. E quando a Sociedade de Cirurgia Dermatológica implementou para vídeos cirúrgicos, aí que melhorou ainda mais essa performance, né? Então, andando aqui, a gente só um minuto aqui. Está sendo uma... Passando aí, pronto. Só para complementar, né, a região da anatomia da região nasal, a gente conhecer de todas essas estruturas, é importante que a gente tenha em mente dois aspectos. A funcionalidade, né, da região e a anatomia, né? Porque você pode até deixar uma anatomia satisfatória, mas funcionalmente desagradável, porque pode ter dobra na parte interna e o paciente se queixar muito de obstrução nasal, né, Laura? Assim, Otávio, normalmente, nesses casos que a gente usa aquele retalho muito espesso para recompor a asa nasal total, geralmente são cirurgias em 2 ou 3 tempos. Quando a gente já está com o tumor curado, o paciente está lá com a lesão espessa, tem problema, a gente vai lá e afina mais, faz um aperfeiçoamento do retalho, tira aquela parte interna que está excessiva, quer dizer, é um segundo tempo. E o primeiro tempo, sempre o objetivo é tirar o tumor, curar o tumor. Curar o tumor, a gente vai ajeitando. Eu tenho cirurgias, eu fiz 3, 4 tempos. Depois que você está com o tumor curado, você vai retocando até deixar de maneira mais satisfatória. E uma coisa interessante também, Otávio, que ponta nasal, por exemplo, columela, eu uso muito enxerto. O enxerto de pele é fantástico para essa região. Não fica feio. Porque, como é uma região que só tem praticamente pele e cartilagem, o enxerto se adapta perfeitamente. No enxerto de pele total. Eu tenho vários casos que eu fiz enxerto nessa região aqui, da columela, porque são locais que o retalho sempre pode levar a uma distrofia.
Por exemplo, a gente usa muito o retalho bilobado. Nessa região é muito comum a gente usar. Bilobado é interessante, mas ele necrosa muito. E os pedacinhos de retalho são muito pequenos. Então, é assim, é como eu digo, é um desafio. Mas aqui, essa ponta nasal, essa parte de colo dela, a gente não pode deixar de lembrar das enxergas de pele total. E às vezes os resultados são surpreendentes. Beleza. A gente vai ver alguns casos aqui colocados para a gente. Sim. Aqui, mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes aqui da anatomia, não é o interesse aqui da aula, mas só ressaltar a importância de todo cirurgião conhecer e se familiarizar bastante na área que ele está operando, né? Exatamente. É fundamental isso. Tem terreno que está pisando, né? Exatamente, saber onde a gente está pisando, né? Mais uma vez aí, eu não vou entrar nos detalhes da anatomia, porque não é o objetivo da gente aqui, mostrando aí a anatomia, na cartilagem, lembrar que a asa nasal ela tem um tecido fibroconjuntivo, né, que delimita essa área, não é cartilagem, né? Então a gente tem que, né, Laura? Então a gente tem que conhecer bem disso aí para a gente entrar, de fato, de maneira adequada. Aqui, nesse outro slide, vocês veem aí um conceito que é muito importante, é o conceito de biomecânica da pele, né? A gente, para fechar uma ferida cirúrgica, a gente tem que estender o tecido até o fechamento dele. Mas até quando eu estendo esse tecido e o deixo viável? Existe uma regra, Laura? Otávio, de maneira geral, os retalhos que têm circulação aleatória, que não tem um eixo vascular, o que a gente tem que ver é o seguinte: primeiro, para você fazer um bom retalho, você tem que ver de onde é que você está tirando a pele, qual é a área doadora. Essa área doadora não pode ter lesão, é uma área doadora que seja móvel, que tenha boa mobilidade, que permita o descolamento. Então, se você tiver esse cuidado, você consegue fazer perfeitamente. Por exemplo, na ponta do nariz, você chegar um retalho aqui, ele tem que vir lá de cima, porque é onde tem o excesso de pele. Então, a área doadora tem que ter um excesso de pele para poder compensar a diferença. Entendi. O objetivo do retalho sempre é fechar o defeito. Então, não pode esticar demais. O retalho tem que chegar e deitar na área receptora. Porque se ele for puxado para poder chegar até lá, ele esquemia. E se esquemiar, é perdido. E outra coisa também, a largura dos pedículos. Né? Isso. A face, você pode ter um pedículo de até 1 para 5, mas é ruim. Quanto muito mais fino o retalho, mais ele se eleva quando ele estiver cicatrizado. Então, o ideal é que tenha um pedículo que seja 1/3 do comprimento, ou no máximo 1/4 do comprimento. Com isso aí, a gente consegue fechar direitinho. Como você falou, a pele tem um limite, você não pode esticar demais. Esticar demais, ela não vem. E como o nariz é uma extremidade livre, a tendência é levantar a ponta, levantar a asa. Então, quanto menos tensão você deixar no retalho, melhor o resultado. Né? E isso é muito importante, o pedículo, a largura do pedículo, o descolamento. O retalho, eu sempre digo para o meu residente, não tem um meio de descolar. O retalho tem que descolar porque ele não pode ser puxado. Ele tem que vir e deitar em cima do local. Até se folga, né? Você tira o excesso, mas nunca tira de menos. Isso não fecha. Você fechar, tem risco de necrose, de estender de ponta. Né? Entendi. Joia. É isso aí. A biomecânica, Laura resumiu muito bem aí dos conceitos de biomecânica. É preciso o cirurgião conhecer desse conceito de biomecânica. A gente já falou nisso, das regras de viabilidade para o retalho adequado, certo? Da face, do tronco, dos membros, né? Dá uma revisada lá que está no nosso material, tanto do Dermacirurgia Cast, quanto nas nossas aulas de vídeo, tá bom? Então aqui eu coloquei alguns procedimentos, Laura, que a gente vai tocar muito rápido neles, são os procedimentos todos que a gente faz aí na região nasal, né, como shave, salsarização, eletrocauterização, quimiocauterização. Então a gente pode fazer desde tratamentos simples, fáceis de se fazer, com pouca repercussão na situação do paciente, né? Porque se você fazer uma quimiocauterização, uma criocirurgia,
certamente você tendo um conceito adequado de qual do ácido você vai utilizar, você não vai fazer bobagem aí numa área dessa. Então é muito mais seguro também, muito seguro. Então a gente vai mostrar alguns procedimentos desse aqui, e aí Laura vai fazer um comentário em cima desses procedimentos. Aí uma criocirurgia, acho que você usa também, né, Laura? Muito criocirurgia? Não, Otávio, eu deixei de usar crio, porque como assim, eu digo que a criocirurgia é muito prática, mas a dificuldade que nós temos aqui no nosso serviço de conseguir o nitrogênio. Certo. Então, a gente praticamente não consegue. Então, o crio eu uso muito pouco. Aqui no controle eu já deixei de usar. E no serviço também a gente não tem. Mas é uma técnica excelente, né? Tem um baixo custo, um resultado interessante. Só em grandes lesões que ela tem um pós-operatório meio ruim. Mas nas lesões pequenas, como essa aqui, é fantástico. Isso é uma verruga, né? Uma verruga, isso é uma verruga. Uma criança tem uma verruga pediculada aí. Você faz o próprio frio já tira a dor, né? Muito interessante. Tá certo. Você substituiu a crio com que procedimento? Com shave, com eletro? Shave, eletro. Se for lesões, por exemplo, verruga, a gente tem que destruir. Então, eu destruo a anestesia, faço um shavezinho e coagula a base. O nariz sempre faz isso. E essa aqui é muito frequente em criança, né? Muito frequente, essas verrugas filiformes aqui na região da fossa nasal, da entrada aí na fossa nasal, né? É bem comum isso aí. Muito frequente. Aí é uma quimiocauterização, uma ceratose quitínica leve na região ali da supraponta para próximo da região da asa. E aí a gente optou por fazer a quimiocauterização com ATA. Aí eu usei ATA a 50%. Então a gente tem que chegar nesse frozen aí, né? Você usa quimiocauterização também, você faz? Uso bastante. A gente só tem que ter um certo cuidado, porque o ATA, por exemplo, a 90%, eu sou da escola do professor Valtênio Vasconcelos, não sei se você conheceu. Sim, de nome, da USP, né? O Vastinho foi meu professor, quando eu estudei lá na USP, o professor Sampaio, e o Vastinho usava tudo, ele usava o ATA. Eu aprendi a usar ATA com ele, né? Agora, sim, o ATA 50% é tranquilo, tanto que a gente faz até peeling com ele, ATA 25, ATA 35, a gente faz até peeling. Mas quanto maior a concentração do ATA, mais risco de hipocromia. Você pode deixar uma área de hipocromia, porque o melanócito é muito sensível ao ATA. Mas nesse ATA 50% é tranquilo. De 50% para baixo é tranquilo. O problema aconteceu com 90%. Entendi. É para destruir tumores. A gente vê muito isso. A gente vê realmente nas pacientes peles mais escuras as sequelas de queimaduras por ATA mesmo. Pode ficar. Até da eletrocauterização também, quando faz a eletrocauterização, deixar aquelas marcas. O nitrogênio também deixa muito hipocromia. O dano tecidual sempre resulta numa cicatriz. Entendi. Aqui uma exerese simples, na região da supraponta, uma lesão pequena, foi feito um fuso, e o fechamento também, se não tem nem muito o que comentar, né? Coisa simples de se fazer. É básico, é o dia a dia. O dia a dia da gente, dá para se fazer. É importante a gente frisar que quando a gente faz a abordagem de uma lesão neoplásica, a margem que tem que ser dada é tridimensional. Dentro da margem lateral adequada e a margem profunda fica a desejar. Que é a mais importante, é a profunda, né? Exatamente. A lateral você vê a recidiva cedo, e a profunda não. É verdade. Bem colocado. Então, mais uma vez aí, procedimento. E aqui a gente vai entrar agora na questão dos retalhos. Aí a gente tem os tipos de retalhos, que já foi comentado em outras apresentações da gente, como nariz, então a revisada rápida, que é os tipos de avanço, transposição, romboide, bilobado, né, e os outros. E os enxertos, que a gente usa bastante também na região nasal, né? Aquela máxima que diz assim, fazer retalho é uma arte. ART, arte em inglês, né? Avanço, rotação e transposição. Então, o pessoal vai decorar bem isso aí. Avanço, rotação e transposição. Arte. É isso mesmo. Muito bem, gostei. Aqui um retalho de avanço. Esse paciente tinha folga para a gente terminar esse retalho antes lá da região glabelar. Laura começou a falar, no início o Lauro falou que
E tem que ter folga para a gente avançar com o retalho, né? Exatamente. Esse paciente aí, a gente já tirou a gente já tirou dessa forma aí romboide e avançou para esse fechamento, né? Certo. Lesões pequenas, isso é tranquilo, é uma maravilha. Né? Uhum. O problema é que quando são lesões maiores, você tem que tirar muito o retalho. Né? Chega para avançar muito, é verdade, Cláudio. Veja como esse paciente seu aí, ele tem uma boa redundância aqui na região da barba do nariz e glabela. E outra coisa interessante, ele quase não tem pelo na glabela. E se você descer muito os pelos daquele, ficar com pelo no meio do nariz, fica meio antiestético também. Mas nesse caso é interessante que você, com um pequeno retalhinho, você conseguiu fechar. Exato. Você tinha uma boa mobilidade, né? Agora, quando a lesão é muito grande, você tem que buscar mais alto, né? Isso aí, sem dúvida, porque você vai requerer mais pele. É isso aí, ó como é que ficou aí, ó. Exatamente. E a anatomia mantida, né? Então, vamos ver outro aqui, ó. Mais um avanço. Esse já é maior, né, Laura? Maior, exatamente. Veja como você já teve que buscar mais em cima, né? Mais em cima, exatamente. Mas na região já próxima da glabela mesmo. Certo? E o fechamento, certo? Conseguiu chegar bem aí. Certo. Tá? Laura ressaltou o seguinte, a gente pode ter até uma levantada de um pouco do nariz, se ficar o levantamento proporcional bilateral, dá até uma jovialidade, né? Porque fica o narizinho empinado, um pouco o nariz empinado. Mas ele arreia, com alguns meses ele vai voltar ao padrão normal. A cartilagem, ela tem memória. Então, quando você deixa a cartilagem íntegra, a tendência dela é voltar à posição anterior. Essa é uma acomodação, uma adaptação. A gente só tem que avisar isso para o paciente, que às vezes fica preocupado. Doutor, meu nariz está calma. Isso aí, com 3 a 6 meses, ele volta à posição. Tem uma borda livre, né? Então, toda borda livre tende a levantar quando você puxa. Isso. Mas aí, com o tempo, eu chamo de cronoterapia. Você faz a cronoterapia, espera 3 a 6 meses, isso aí se acomoda sem problema. Excelente dica já colocada aqui, porque a gente às vezes preocupa demais com essa perfeição e ela vai acontecer. A gente tem que ter cuidado para não fazer iatrogenia, lógico. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo e como vai chegar aonde a gente deseja. O primeiro desejo de quem faz oncologia é tirar o tumor, viu? Isso. Né, Laura? Isso é o mais importante. Eu sempre, quando eu vou mostrar para o dependente que opera comigo, eu digo, olha, nosso objetivo aqui é tirar o tumor. Eu digo assim, eu crio o problema e me viro para resolver. Isso. Qual é o problema que eu crio? Tirar a lesão. Quando eu olho, está lá, período operatório, me desafiando. Aí vai chegar a nossa vez de usar a criatividade, puxa dali, puxa daqui, desenha. Às vezes até eu mostro para o redente, eu faço uns 3 ou 4 desenhos das opções que eu vou fazer. E no fim eu não faço nenhum. Aí eu sempre com aquele rolo de desenho, você vê que bonitinho, às vezes você fecha primário, pode ficar ali menor, quer dizer. É verdade. Passando o desenho, te fotografa aqui, veja as opções, e depois nós vamos ver como é que vamos fazer. Então, essa é tira o tumor, esquece como é que você vai fechar. Isso. É bom dizer muito isso, né? Se não conseguir fechar, Deus fecha. É verdade. Pode deixar essa intenção, a gente vai fechar. Só que você tem que tirar o tumor. Isso é o mais importante. É importante, chegar na fase de curar o paciente, né? A gente está fazendo oncologia é outra história. Ó, esse paciente aqui teve essa lesão aí na região também da transição, entre a ponta e a asa, e aí o fechamento que a gente achou mais conveniente foi esse de avanço inferior. A gente faz um OT, um AT, o que se chama também, né? E é interessante, assim, que essa opção, para mim, foi a melhor. Mas Laura podia ter fechado de outra maneira e chegar no mesmo ideal. Por exemplo, o bilobado também era possível fazer aí, né, Laura? Bilobado, então, retalho dorso-nasal, que você diz, coroide, cima e praia, tem um monte de opções. Pronto. Aí vai da habilidade do cirurgião, do que ele gosta mais de fazer, da maneira de fazer. Você cria o problema e fecha. Né? E aí tem cuidado para quando vai fechar nessa região, que a gente não estreitar a fossa nasal, né? Exatamente. Aí, ó, o fechamento,
Muito contento, não houve comprometimento interno, certo? Estreitamento. Resultado também bastante satisfatório. Aí esse avanço aqui, que é em ilha, que é em pedículo subcutâneo, né? É muito utilizado também. E não existe uma regra para a reconstrução, né, Laura? Ou seja, qual é o melhor retalho para determinada área? É o que tem mais mobilidade, é o que o cirurgião sabe fazer. Esse aí é um espetáculo. O perfil subcutâneo É o que a gente sabe fazer, o que tem que fazer aquilo ali, né? Se virar, E né? também a outra opção, às vezes, quando a pele tem muita redundância aqui embaixo, você faz uma heliplastia. Você tira de escola só um lado e sobe só um lado. Só um lado. E joga aqui dentro do suco nasolabial. Seria uma outra opção também. Mas esse pedículo subcutâneo é fantástico. Você bota ele onde você quer. Olha aí, como ele vai chegar. Esse paciente, pelo desgaste solar, ele já tem equitrópio. Se for ver anteriormente, ele tem equitrópio. Olha o outro olho que tem equitrópio já. Não é do retalho. Não. Outra coisa também, Otávio, isso que você fez aqui é muito interessante. Você tem que evitar de botar o retalho com a contragravidade. A região de papo, você sempre puxa das laterais. Isso é uma dica importante. Porque o peso do retalho pode fazer um equitrópio. Isso. Então, você fez exatamente isso. Você puxou da lateral e subiu. Porque aqui a gravidade não vai trabalhar contra você. Se tivesse botado em pé, ele desce. Não tem jeito. Né? Bem tocado isso aí, porque a gente tem que mudar o vetor de força. Né? Quando a gente está em toda a região que a gente faz perorificial, e aí vale periocular também, a gente ter essa noção de que não pode fazer, senão repuxa. Sempre evitar que a gravidade puxe ele para baixo. Exatamente. Aqui, ó, o outro avanço em ilha também, ó, lesão grande, profunda, e a reconstrução também, ó. Excelente. Esse aí também. E aqui você esconde tudo dentro dos sucos. Então, fica quase, depois de um ano, fica quase imperceptível. É verdade, é totalmente imperceptível aí. Esse paciente aqui, Laura, um paciente diferente, ele tem uma lesão extensa aí. Isso é um paciente com xeroderma. Ele não tinha nem área para enxerto aí. E a gente teve que fazer isso aí mais como uma limpeza da área, porque tinha essa área ulcerada, importante. A gente não consegue dar uma margem livre nesse paciente, então foi feito mais essa cirurgia de limpeza dessa área e dar um conforto por um tempo para esse paciente, porque ele já tem lesão embaixo, ele tinha lesão lá para cima, então aqui a gente não tem como a gente tirar tudo. E nem pode fazer radioterapia complementar, nada disso. Esses pacientes é um desafio muito grande para qualquer dermatologista, qualquer cirurgião dermatológico. E a reconstrução ficou muito legal. Aqui uma transposição. Volta um pouquinho agora. Esses retalhos de transposição são os retalhos mais versáteis que a gente tem. Porque você volta lá para o anterior, para eu te mostrar direitinho. Ó. Você vê aqui, ó, que você trouxe a pele lá de baixo, ele voltou lá para cima. Ele é muito versátil. Ele vai muito bem para qualquer local. Você só tem que cuidar. Depois de uma dica para quem está conversando. É um coringa bom, né? O retalho de transposição ele encurta. Então, quando você vai programar, você tem que programar ele um pouquinho maior do que você acha que é. Você se surpreende, às vezes você vai fechar e ele não fecha. Entendi. Então você tem que fazer um pouquinho maior, porque nesse movimento de transpor, ele às vezes encurta. Tá? Se ele chegar com isquemia, né? Se ele chegar com tração, a gente pode isquemiar a ponta dele, né? Aí pronto, aí perde a ponta. Aí outra transposição, tranquila também de se fazer, pode ser feito também. Então, não tem uma regra absoluta nisso, é a gente ver e ter na cabeça, em mente, as possibilidades de reconstrução, né? Você saber fazer. Isso aí foi excelente também. Novamente, a transposição. Ó. Você escondeu aqui na dobra, isso aqui vai ficar imperceptível, e aqui em cima fechou bem. Sem distorção da asa nasal. Exato. E nem da ponta do nariz.
Exatamente. O segredo é você trazer da área que tem mais pele e girar, ele vai. O retalho de transposição é fantástico. Você é o mais versátil de todos, né? Joia. Olha o retalho bilobado aí, ó. Né? Também, ele já está na altura da asa nasal ali. Dá para fazer a reconstrução da asa nasal com esse bilobado. Um outro retalho para essa reconstrução daí, que você até falou, poderia ser uma rotação completa, né? Onde a gente vai até ali na região da glabela e roda tudo para cima dessa asa, né? Aí faz só o triângulo de compensação na pontinha aqui. Na ponta. Mas esse aí, Otávio, o bilobato também é fantástico. Só que a gente tem que respeitar toda a geometria dele. O retalho bilobato ele tem uma geometria que a gente tem que seguir com todo cuidado. Medir o diâmetro, a distância. Porque lembra o que você falou, que muitas vezes se ele vem puxado, ele esquemia. Porque veja como eles são pequenos retalhinhos, né? É verdade. Então, basta qualquer pequena tensão para ele necrosar. Então, se você seguir toda a geometria que tem no bilobado, é fantástico. Fantástico. Eu uso muito também isso aí. Então, a gente olha a reconstrução. E houve, Lauro, como de fato você falou, ó, a pontinha do retalho houve uma certa necrose ali. Aquilo ali não é coágulo, não. Foi uma necrosinha que houve na ponta dele, na pontinha de nada. Porque eles são pedacinhos de pele de retalho muito pequeno. Você vê que aqui no pós-operatório imediato está perfeito. Não tem nenhum sinal de cilia. Isso vai se manifestar depois, entendeu? Então, isso acontece com frequência. Mas você que recupera, você não precisa fazer nada. Você deixa cicatrizar por segunda intenção. Isso. Depois, se precisar de alguma coisa, logo, né? Esse outro aqui, esse paciente aqui já tinha, perdeu o olho, né? Essa nucleação que ele fez do lado esquerdo, foi para o carcinoma também, o pessoal de cirurgia de cabeça e pescoço fez a cirurgia. Essa região da ponta nasal também era o pessoal da cabeça e pescoço, a cirurgia para retirar esse tumor nessa região. E ele fez uma tumoração ali na região da supraponta, para dorso, e aí a gente também, na reconstrução, fez um bilobado. Aí, ó, só para demonstrar aí que é também possível fazer nessa região, tem que ver a flacidez, a frouxidão do tecido para ele rodar, porque senão você pode se pegar numa situação difícil, né, para rodar o retalho, né? Pode ser puxado, ele tem que chegar e deitar. Deitar sobre a área, exatamente. Sem tração. Olha aí, ele vai chegar adequadamente lá. O bilobado, para dor de nariz e ponta de nariz, ele é excelente. Você só tem que respeitar esses detalhes que a gente falou aí. Tranquilo. As razões de perda dos retalhos, sempre a gente colocar aí para o pessoal, né? Perda de retalho também quando tem recidiva tumoral. Né? Ter a recidiva é a pior das perdas desse retalho. Né? O uso de retalho pequeno para corrigir defeito grande, a gente também vai ter problema. Hematomas, seromas também podem trazer prejuízo para o nosso retalho. A lesão do suprimento vascular, ou seja, por tração exagerada desse retalho, por um má dimensionamento do retalho para a área que você vai cobrir. Né? Estender o retalho além do seu limite vascular, isso tem que estar na cabeça da gente, não pode puxar o ponto de fazer isquemia. Né? Ele pode não necrosar todo, mas necrosar na ponta também traz problema. Tá? Então, sutura sob tensão, jamais realizar isso. A não realização de alívio ou confecção curta demais. Né? A infecção secundária, que aí traz prejuízo mesmo, até na reconstrução primária. E aqui, a gente vai falar dos enxertos agora, para estar perto do fim da nossa apresentação, da nossa conversa. Aqui, ó, uma lesão extensa da região da ponta, supraponta, pegando dorso nasal ali. A gente até tinha feito, Laura, como você tinha comentado, feito o desenho para reconstrução, mas quando a gente tirou a lesão bastante extensa, para o acompanhamento desse paciente de médio e longo prazo, a melhor opção seria enxerto mesmo. Oncologicamente, é a opção mais correta, a reconstrução. Porque se houver principalmente tumores como esse aí, em que parece um esclerodermiforme, também. o risco de recidiva é muito alto.
Então, quando você faz um enxerto, se ele recidivar, você detecta precocemente a recidiva. E se for um retalho, é mais tardio, porque a recidiva profunda é mais complicada. Aí, eu sou fã de enxerto, faço muito enxerto, exatamente por causa desse aspecto oncológico. O pessoal diz, enxerto fica feio. Não fica. Se você pegar uma área doadora próxima da área receptora, se você fizer um cuidado bem operatório, muito bom, se você tiver um cuidado pós-operatório bom, os enxertos a longo prazo, eles ficam muito parecidos com o retalho. Agora, por exemplo, se você vai colocar no nariz uma lesão com a área doadora da mama, da axila, vai ficar diferente, ficar branco. Lembrar sempre que os enxertos, eles levam para a área receptora todas as características da área doadora. Se tem pelo, o pelo vai. Se tem hipocromia vai. Se tem novas lesões, as novas lesões vão. Quer dizer, o enxerto, ele tem que ser escolhido de maneira adequada para ficar o mais próximo possível do original. Isso é uma dica muito importante. Mas é fantástico, eu gosto muito de enxerto. O enxerto hoje no NCCN, a recomendação para enxerto aumentou bastante, porque até eles advogam a ideia de colocar um enxerto. Quando você não tem possibilidade de fazer uma cirurgia com controle de imagens, a primeira opção seria enxertar a área, quando você tem tumores de possibilidade de recidiva ou de alto risco, né? É a mais indicada, né? E como a gente não tem cirurgia micrográfica, a gente trabalha com margens amplas, né? A gente às vezes faz congelação, a nossa patologia que nos ajuda muito, mas a congelação é limitada. Então a gente parte logo para fazer amplas incisões e acompanhamento. E é que o enxerto entra muito bem, essas amplas decisões. Beleza. Então, mais um aí para concluindo aí o enxerto colocado e o curativo de Brown. A gente tem as aulas, cirurgias com enxertos. A gente tem a forma de conduzir o curativo também de Brown, que a gente tem uma remoção depois de 7 dias. Esse curativo se mantém por esse período sem mexer e sem molhar, né? É isso também que você faz, Lauro? Exatamente. Algumas pessoas advogam que o curativo de Brown é desnecessário. Eu não acho. Eu uso sempre, porque eu acho que é uma segurança a mais para a gente. Porque qualquer patologia de nada ali que descolar esse enxerto, ele perde. Exato. Até a serosidade, né, que se faz naquela região. Se não tiver ele não estiver sendo mantido naquele local, termina descolando. Você falou, deixa 7 dias, no 7º dia a gente tira, se não tiver bom tirar os pontos. Manda voltar com 3 dias e os pontos depois, né? Os pontos do enxerto. Mas o Brown é fundamental. Show, meu amigo. E regras, né, para o enxerto bem sucedido, isso aí dá uma revisada nisso aí, né? A área doadora deve ter as características físicas, o Lauro já falou, parecidas com a área receptora. Antes de remover o tecido, verificar seu tamanho para a área receptora, que é um erro, às vezes, frequente, a gente subdimensionar, né? A gente tirar uma área e, de repente, vai colocar na área receptora e está muito menor, né? Porque ele tem inclusive, o enxerto, ele tem uma retração, né, Lauro? Exatamente. Otávio, tem uma dica interessante, às vezes quando acontece isso, que às vezes a gente não se enxerto muito grande. Eu operei um cego com antebraço, eu fiz um enxerto grande e ficou curto. Então, o que a gente faz? A gente fenestra o enxerto. Você faz várias fenestrações, os americanos chamam de rede de basquete. Ele fica uma rede de basquete fantástica. Ele se acomoda. Aí ele vai chegando. Essa pressão que acumula embaixo dele. Então, nos enxertos grandes, é uma dica. Você faz umas fenestrações nos coquinhos dele e deixa lá. O resultado estético é quase igual. Não tem diferença nenhuma. Ô, Lauro, uma pergunta importante. Todo enxerto, você deixa uma área para drenar a secreção? Ou seja, no meio dele você faz um furo, você deixa... Quando o enxerto é grande, estava acima de 2, 3 centímetros, eu coloco, para evitar hematoma. Mas se não, você bota só o Brown. O Brown faz hemorragia, faz compressão.
ele faz com que o enxerto tenha contato completo com a área receptora. Isso é interessante. Agora, em lesões muito extensas é bom, porque às vezes faz um coágulo aqui, outra colar sangrando, então você faz uma penetraçãozinha que ajuda a drenar. Se bem que o hematoma, depois que ele tiver colecionado, não adianta mais, né? É verdade. Então você tem que fazer na hora que termina a cirurgia, porque quando você usa anestésico com o vasoconstritor, quando passa, tem aquela vasodilatação reflexa, dá um sangramentozinho. Então, se estiver todo perfuradinho com o bravo, não tem perigo de fazer hematoma. Ele drena totalmente. Então, a gente vê o enxerto de pele total, lembrar que a gente tem que fazer o desengorduramento, né, desse enxerto, para colocar lá no... Você usa pele parcial também, Laura? Uso assim, por exemplo, em úlcera de pele, né? Entendi. Outro dia eu operei um paciente com hidratolite grave na axila, que a gente deixou para segunda intenção. Quando granula, a gente bota a pele parcial. A gente coloca, por exemplo, em lesões, por exemplo, na região plantar, na região calcanear. Por exemplo, eu operei melanoma na região calcanear, deixo cicatrizar. Granular, quando granula, a gente bota um enxertinho lá. É bem interessante. Eu acabo, sem querer fazer propaganda, do livro do professor Sampaio, que atualmente é do Limite, o capítulo de retalho enxerto eu escrevi. E lá eu postei uns casos bem interessantes de pacientes que eu fiz enxerto parcial, né? Exatamente com uma paciente que tinha um cerco no calcanhar. Quando ela era criança, ela pisou numa fogueira e ficou com a cicatriz. Ela desenvolveu um cerco na cicatriz. E aí eu tirei o cerco bem amplo, deixei granular e enxertei num pé parcial. Ficou perfeito. Outro dia ela teve comigo aqui, 18 anos depois. Isso aqui é bom a gente ser velho, né? Porque 18 anos. Ver o resultado final, né, meu filho? Salvou vida, né? Fez a diferença gigante. Eu tenho todas as fotos dela. Então, o retalho do enxerto de pele parcial funciona bem. Você só tem que ter cuidado, porque ele não tem sutura, ele fica solto. Certo. Então, quando você coloca ali, eu uso muito para úlcera de pele, é muito interessante. Eu removo com aquela lâmina de gilete antiga. Que você quebra aquela lâmina no meio, aquela lâmina de barbear antiga, antiga, a gente quebra no meio, e você vai com a lâmina, você vai fazendo com o dedo assim, o movimento com a lâmina e vai cortando os enxertinhos. Aí você tira vários pedacinhos e vai colocando lá. É muito interessante. Ah, que bom. Agora, esteticamente, ele não fica bom. Não é resultado estético bom. É realizado. Porque o pessoal usa muito uma faca de Blair, né? A faca de Blair é luxo, né? É luxo demais, é verdade. A faca de Blair é para cirurgião plástico. Aqui no serviço a gente tem, mas eu não gosto. Eu gosto de usar a minha lâminazinha. É interessante, quebra a lâmina, você curva ela assim com o dedo, e na curvatura você vai cortando. Entendeu? É muito interessante. E às vezes a lâmina 24 também funciona bem. Eu não pode usar faca, não. Pode usar mais. Eu tiro vários pedacinhos pequenos, não tiro um pedaço grande. Tá certo. Eu tiro pedacinhos pequenos e vou acomodando ali. Tá bem interessante. Não é bom, mas o resultado funcional é interessante. Joia. A peça do retalho que está aqui deve ser perfurada, né? Que Laura já colocou aí essa... nem sempre precisa ser perfurado quando a área que você está cobrindo é menor do que 2 centímetros, até 2 centímetros, dá para fazer sem essas perfurações e tem uma segurança de não... desse retalho, né, aliás, desse enxerto não ser descolado, né? É isso, Laura, você já tinha colocado que o tamanho do enxerto é importante, né? Vai perfeitamente, sem nenhum problema. Certo. E você fazendo uma boa hemostasia na área receptora, também é tranquilo. Esse paciente aqui, Laura, é bem interessante, é um tumor onde todas essas áreas que estão marcadas aí foi biopsiada, era uma recidiva tumoral, carcinoma bacelular, e esse paciente já tá acompanhado há mais de 12 a 15 anos, uma coisa assim. E é um paciente jovem, né? Jovem, ele era jovem quando ele fez essa cirurgia, e a gente, a opção desse paciente foi a gente fazer cirurgia com controle de imagem. E veja onde terminou a cirurgia, né? Gigante, né? Bastante extenso. E aí a opção que a gente teve, a melhor opção, inclusive para o acompanhamento oncológico, foi fazer realmente
a enxertia de pele total, certo? É a melhor opção, realmente, é a conduta corretíssima. Porque tumor recidivado é tumor agressivo. Uhum. Você tem que botar um pé atrás. E você cobrir isso com um retalho é uma temeridade. Também A é melhor muito grande. opção, enxertia fino, avisa que não vai ficar bonito, até porque isso não é plástico, é oncologia. Uhum. Você tem que avisar lá para o E cheiro. olha o resultado, Lauro. Eu digo, a gente se surpreende. Né? Uhum. A gente se surpreende com o resultado do cheiro. Você Tá, não fica ficou muito bom, ele está extremamente satisfeito com isso. Já tem mais de 15 anos que já estou acompanhando com ele. A gente conseguiu curar esse paciente. Isso aqui é importante. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. E é isso aí, meu amigo. A gente chega ao fim aí da nossa apresentação. Rapaz, estava tão bom, rapaz. Já acabou. Eu sei se a gente, se colocasse aqui uns 100 slides, você estava gostando aí do negócio. Se eu falar em cirurgia, eu fico até de madrugada aqui. Foi um bate-papo arretado. Acho que as pessoas aprenderam muito com você aí nessa conversa. Mais uma vez, eu agradeço muito a você. Espero ter você outras vezes aqui para a gente bater um papo sobre dermocirurgia, sobre cirurgia dermatológica. Espero, pessoal, ter contribuído aí com vocês no aprendizado. Essa apresentação, Laurinho, ela tem a finalidade de capacitar colegas, sabe? De levar para esses rincões do Brasil a informação em cirurgia dermatológica. Não é formação, mas a informação e a capacitação melhor possível, porque essas pessoas estão atuando no Brasil, o Brasil é gigantesco, e se a gente puder contribuir para que eles façam com excelência, a gente vai tentar fazer isso. Eu queria te parabenizar, porque a gente sabe que pouco lugar no Brasil tem cirurgia dermatológica avançada como o seu serviço, como no meu, nas grandes universidades. A maioria dos dermatologistas a nível nacional não tem uma boa formação nos serviços de cirurgia, muito extensas e muito grandes cirurgias avançadas. Então, a sua ideia é fantástica, queria te parabenizar por essa iniciativa. E eu estou disponível. Queria te agradecer enormemente pelo convite. Obrigado. Para mim foi muito bom primeiro de rever. Valeu, meu amigo. Obrigado mesmo. Foi um prazer, viu, estar aqui com você. E parabéns uma vez pela iniciativa que a gente precisa ensinar mais cirurgia. Tirar da cabeça do nosso residente que dermatologia é só cosmiatria. É verdade. Cirurgia, que eu digo sempre assim, o diferencial do dermatologista hoje é a cirurgia. Não é querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas é verdade, porque cosmiatria todo mundo está fazendo. Dentista está fazendo, fisioterapeuta, muita gente está fazendo. E cirurgia dermatológica só faz dermatologista, e com boa formação. Isso mesmo. Você faz a formação do serviço, e um programa como esse seu, fantástico, ele faz informação, detalhes, discute. Parabéns, realmente uma ideia fantástica sua. Obrigado, meu amigo. A gente conta com você outras vezes. Eu ligo para você, a gente troca ideias aí. Eu agradeço bastante. Eu aprendi as suas dicas também aqui. A gente sempre aprende com você. Bom essas coisas. Eu gosto muito disso. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigado, qualquer coisa, tá mais hora aí. Obrigado, cara.